Veja bem, cultura, a gente precisa logo definir o sentido de cultura. A cultura é o modus vivendi do povo, é o modo de viver. Então, o modo de se vestir, de comer, as expressões culturais, a dança, a música, né? Então, esse é o cotidiano que faz a cultura de um povo. E o mais importante é que também, mundialmente, hoje, a gente sabe que nenhum país do mundo se desenvolveu respeitando sua cultura. Então, precisa que essa cultura ela seja cada vez mais fortalecida como identidade de um povo, independente de que ele vá se desenvolver. Não bate as questões de você dizer, para ser desenvolvido, você tem que adotar a cultura dos outros. Não, você tem que ter a sua cultura preservada. E tem mais, o nosso povo sertanejo é um povo muito forte em cultura. A gente tem muita cultura ainda para se desenvolver e caminhar. Mas a gente também tem que ver o seguinte, no Brasil, a grande população brasileira dificilmente tem acesso à cultura. E o povo tem que ter acesso à cultura como uma política pública. Não é como caridade, né? Não é como o feinho ou bonitinho ou diferente. Você tem que ter acesso à cultura como política pública. E o outro aspecto também é que, respeitando toda a diversidade cultural de um povo, essa cultura também seja produtiva. Então, muitos agentes culturais precisam fazer essa cultura, mas que essa cultura também lhe traga subsistência, né? Lhe traga rendimento, né? E não apenas como o bonito, mas que isso realmente sirva como uma cadeia produtiva, uma cadeia qualificada, uma cadeia respeitada. E nisso a gente vem construindo um projeto com uma base muito forte e solidificado agora, porque o Brasil agora é que está fazendo o seu sistema de cultura, a sua sistematização, porque a gente não tinha. Era dentro de uma política muito paternalista. Então, por isso é que agora, tanto a política nacional, como a política estadual, como a política municipal, está conseguindo fazer realmente esse sistema de cultura. Então, Salgueiro investiu bastante, além de reabrir o museu da cidade, além da gente ter construído, junto com o Estado, o Memorial do Couro, que é uma referência fantástica nesse sertão, até porque o couro está presente a toda a evolução do povo nordestino, da história do povo nordestino. A gente também teve a felicidade de aproveitar o espaço da rede ferroviária e criar o Centro de Cultura e Lazer, onde nesse Centro de Cultura e Lazer a gente pôde criar um espaço de teatro, que é único aqui nesse sertão, né? Um espaço de teatro, onde o teatro ele emana diversas expressões culturais. E a gente pode utilizar também, tem utilizado esse espaço de teatro também com o cinema. E é importante a gente dizer que já existem expressões nascendo dentro de nosso povo, e aqui a gente pode citar até a juventude de Conceição das Crioulas, com o Crioulas Vídeo, né, que faz já um trabalho muito importante. E aí, além desse espaço do teatro, a gente criou a escola de música. E a escola de música tem realmente dado toda uma alavancada nesse processo. A gente tinha a banda 23 de dezembro, que praticamente tinha se liquidado. E hoje, não só a 23 de dezembro, como diversas outras orquestras estão aí se fortalecendo, nascendo e bebendo da água da escola de música. Quem participou do 7 de setembro, e aí o 7 de setembro ficou até cansativo pela quantidade de bandas, né, das escolas de Salgueiro. Nós tivemos épocas aqui em que era uma dificuldade para o desfile de 7 de setembro, que a gente tinha até que trazer banda de outras escolas, de outras cidades. Hoje, Salgueiro, o sacrifício de a outra, que é tanta banda, isso dá acesso à criança a ter a sua iniciação no processo da música, até porque o processo da música, ela abre a mente para outras expectativas. Antigamente, a gente tinha uma visão que quem participasse da música era porque era malandro, não queria nada com a vida. Pelo contrário, você desenvolve toda uma capacidade intelectual. E é isso que a gente vê nascer em Salgueiro. As bandas de frevo estão aí. Então, dentro desse contexto, a gente tem, por exemplo, o reforço de toda a cadeia produtiva da sanfona. Criamos o Festival de Sanfona, né, que é um sucesso.
todos os anos foi realmente muito sucesso. Agora estamos com a Casa do Sanfoneiro dentro do contexto da homenagem ao grande Luiz Lua Gonzaga, né? E todo esse espaço está sendo feito com o artista nosso, o artista que tem a nossa cultura, que tem o nosso sangue. Então toda essa diversidade a gente tem ainda alargado com a questão das bibliotecas, não só a Biblioteca Pública de Salgueiro, a Francisco Augusto, mas também a Biblioteca Afro-Indígena de Conceição, e agora estamos com a lindíssima biblioteca para ser inaugurada em Humães, né? Quer dizer que é outro espaço de cultura, além da própria cultura indígena do povo lá de Conceição das Crioulas, com o polo do Centro de Cultura lá do Poço da Pedra, como também toda a arte da comunidade quilombola. Então, dentro do contexto de fortalecer todo esse processo cultural, e a gente ainda está aí, acabamos de licitar a obra da Casa da Cultura, né, para que a gente possa recuperar aquele espaço dentro da proposta dele e possamos, com os artistas locais, com os produtores locais, criar todo esse espaço, não só de convivência, mas de produção cultural. E um dos grandes desafios, como a cultura ainda não tem um financiamento determinado, é que todos os processos vêm por editais. E os editais eram concentrador, por quê? Os nossos produtores culturais aqui, eles não tinham a capacidade de participar de editais, porque eles não tinham conhecimento. Hoje a gente já tem todo esse conhecimento, onde muitos produtores culturais, a gente tem os grupos aí de maracatu, de dança, de batuque, o movimento de quadrilha de Salgueiro, de quadrilha de São João, que é fantástico. Então, todos esses grupos hoje estão qualificados, podendo ir buscar recurso através dos editais, né? Então, é essa rede que a gente tem que cada vez mais desenvolver, inclusive entrelaçando a produção cultural com o artesanato dentro de uma visão produtiva, mas sem esquecer do detalhe da cultura. E nos eventos, que os eventos de Salgueiro são consolidados, há também o espaço do artista local. E há o entrelaçamento do artista que vem de fora, do grande nome nacional, mas respeitando o espaço do artista local, porque é fundamental. A gente não pode importar o processo e sufocar o nosso artista. A gente tem que ter a democracia e os espaços garantidos para todos esses sentimentos culturais. Então eu digo a vocês, sem medo de errar, uma das coisas mais fortes do povo sertanejo, que está sendo trabalhado e que está sendo valorizado e que precisa ainda caminhar muito mais. Agora, esse caminhar se faz junto com o povo, junto com o artista. Não é ditatorialmente que o governo impõe. Você tem que construir dentro do processo coletivo. Essa que é a grande demanda.